A comédia é um dos gêneros mais antigos do teatro, que há mais de 2000 anos vem se renovando. No cinema o gênero ganhou vida desde o começo. Quem aí não lembra daqueles filmes mudos do Charlie Chaplin, né? Acontece que de uns tempos pra cá o gênero enfrenta muitas dificuldades pra se reinventar. E o cara que eu vou falar hoje simplesmente revolucionou a comédia no cinema. Eu tenho certeza que você conhece o filme Debi Lloyd, ou então Todo Poderoso, e por que não o filme do Máscara. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a carreira e a vida pessoal de um dos atores mais queridos e engraçados de todos os tempos. E como hoje, infelizmente, esse astro tá longe das telas e próximo das polêmicas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal que tá cheio de conteúdo desse tipo. E pega uma pipoca e um suco Tang que hoje vamos falar sobre Jim Carrey. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. James Eugene Carrey nasceu no dia 17 de janeiro de 1962 no Canadá. Caçula de 4 irmãos, Jim Carrey sempre foi muito extrovertido desde pequeno e sempre fazia um showzinho pra sua família, ou pra quem tivesse disposto a assistir. Seu pai era um músico de jazz com descendência franco-canadense, e sua mãe era de descendência francesa. Jim se interessou pela comédia desde pequeno, chegando a enviar um currículo para o The Carol Burnett Show quando tinha apenas 10 anos de idade. Sua habilidade no ramo levou alguns professores da sua escola a lhe concederem alguns minutos antes do fim do dia das aulas para Carrey fazer suas rápidas encenações para os seus colegas de turma. Ou seja, o cara já era diferenciado desde pequeno. Porém, em sua adolescência as coisas começaram a ficar ruins para sua família. Os pais de Jim Carrey viveram tempos difíceis e foram forçados a mudar para os subúrbios de Toronto, onde eles tiveram que trabalhar como seguranças e empregados de limpeza em uma fábrica. Jim começou a trabalhar 8 horas em turnos todos os dias depois da escola, o que praticamente impossibilitava ele de fazer qualquer outra coisa durante o dia. Mas seus amigos começaram a encorajá-lo a fazer stand-up publicamente, e ele realmente queria aquilo. Depois de muito esforço, ele percebeu que tinha talento. Jim Carrey começou a se apresentar em programas de TV e shows de comédia. E rapaziada, o que foi Jim Carrey no stand-up, né? O cara era simplesmente um fenômeno da comédia. Ele era tão foda que logo de cara começou a se destacar muito graças ao seu talento e suas performances lendárias. Em 79, o comediante começou a fazer stand-up no Yuk Yuk Club, um clube de comédia lá em Toronto, e logo se mudou para Los Angeles com o intuito de conseguir melhores oportunidades, já que a Califórnia é onde tudo acontece para quem é artista. Logo no início do ano de 1980, Jim Carrey chamou a atenção do super comediante Rodney Dangerfield. E para quem não conhece esse cara, ele foi um comediante de grande sucesso nos Estados Unidos e também marcou presença em alguns filmes ali da época. Esse cara contratou Jim Carrey para abrir seus shows durante uma turnê de stand-up. E com toda essa ascensão da comédia, Jim Carrey decidiu se arriscar um pouco além e tentar o audiovisual, fazendo testes para ser membro do elenco de Saturday Night Live, na temporada de 1980. Mas ele não foi aceito naquela ocasião. Só em 96 o ator fez sua participação nesse programa. Mas a gente chega lá. Em 81, Jim Carrey fez sua estreia em um filme chamado Um Debi Lloyd Sem Máscara. E apesar desse filme ter um orçamento baixíssimo, o cara já conseguiu fazer sua performance que ao longo dos anos se tornaria marcante. Mesmo o filme não sendo um sucesso, ele pôde aprender a adquirir experiências como ator. Na década de 80, o agora ator Jim Carrey ainda fez alguns filmes. E continuou fazendo sucesso nos stand-ups, principalmente com suas imitações de atores famosos. Charles Bronson. Mas seu reconhecimento como ator chegaria na próxima década. E pra falar a verdade, em 90 o cara mudou a história da comédia no cinema. Vamos ser sinceros. Em 1990 ele participou de uma série cômica de grande sucesso da época, chamada In Living Color. Série essa responsável por despontar Jim Carrey e alguns irmãos Wayans pro grande público. Jim participou da série até 1994. Ano em que tudo mudaria em sua vida. Rapaziada, em 1994 o cara simplesmente fez 3 filmes que catapultaram sua fama em Hollywood. O primeiro de todos foi Ace Ventura, um detetive diferente. Aqui o Jim Carrey vive na pele do Sr. Ace Ventura, um detetive especializado em desvendar crimes envolvendo animais. E quando o golfinho do time de futebol americano Miami Dolphins é sequestrado, é a hora do cara entrar em ação. Só que, mano, é o Jim Carrey no auge do besterol. Não tem como essa investigação ser simples, né? Atrapalhado como ele conduz a investigação de uma maneira extremamente espalhafatosa e engraçada. Esse filme fez o público mijar nas calças de tanto rir naquela época, mas o nome do Jim Carrey ainda apareceria muito mais naquele ano, principalmente com o filme do Máscara. E rapaziada, que filme foi esse, né? De longe é meu filme preferido de comédia do Jim Carrey.
que simplesmente nasceu pra fazer esse personagem. Eu não consigo pensar em nenhum outro ator com as habilidades corporais e faciais que fosse capaz de fazer esse filme tão bem quanto o Jim Carrey fez. A história do longa gira em torno da vida do Sr. Stanley Ipkiss, que é um trabalhador desajeitado com tudo e totalmente desprezado pelas mulheres. Mas acontece que um dia, quando tudo dá errado em sua vida, seu carro quebra em uma ponte e ele acha a máscara do Loki, um objeto místico que vai fazer esse cara perder seu réu primário, se transformando num cara verde de terno amarelo com superpoder. Simplesmente o Máscara. Esse filme também ajudou a alavancar a carreira de Cameron Diaz, que interpreta o par romântico do Máscara. E uma curiosidade é que durante uma premiação, um cara simplesmente beijou a Cameron Diaz à força, numa atitude completamente assediadora. E o Jim Carrey simplesmente foi lá e fez isso pra quebrar esse cara. Eu ainda lembro de assistir o Máscara no SBT quando eu era criança, e ficar a noite toda esperando pra ver o Jim Carrey deitar e rolar nesse papel. Bons tempos. Ainda em 94, ano de ouro, Jim Carrey protagonizou o filme Debi Lloyd, que acompanha a vida de dois amigos com um probleminha de cabeça que se envolvem em altas confusões. Assim como nos outros filmes, o Jim aqui dá um show com suas expressões exageradas e suas trapalhadas na câmera. E ao final de 94, o Jim Carrey já era uma puta estrela. Em 1995, ele foi chamado pra fazer um dos vilões do super-herói de maior sucesso do mundo naquela época, o Batman, no seu polêmico filme Eternamente, com direção de Joel Schumacher. Aqui Jim Carrey interpreta o Charada, de uma forma bem caricata, com direito a cabelo colorido e roupa verde com ponto de interrogação. Por esse filme, Jim Carrey recebeu milhões e milhões de dólares, assim como nos próximos daquela década, como a continuação de Ace Ventura, o filme do Ben Stiller chamado Pentelho e o filme Mentiroso. Enfim. Em 98, Jim Carrey saiu um pouco da sua bolha de comédia e protagonizou o maravilhoso filme O Show de Truman. Esse filme é bem comentado até hoje. Basicamente, nós acompanhamos a vida de Truman, um homem que foi vigiado por câmeras a vida inteira, sem saber que era o protagonista de um reality show bizarro. E toda a sua vida foi uma enganação. Ele passa o filme inteiro tentando descobrir que merda tá acontecendo ali naquele mundo. E pra isso ele toma medidas drásticas. Esse filme é lindo, rapaziada. Me marcou demais desde a primeira vez que eu assisti. E o final dele é bem bonito também. A mensagem desse longa é bem valiosa e o Jim Carrey manda muito bem nesse papel. E ele até ganhou um Globo de Ouro por seu trabalho. Eu recomendo muito para que quem não conhece esse filme assista. Ao longo dos anos, Jim Carrey fez outros grandes papéis em grandes filmes, como em Eu Mesmo Irene, O Grinch, um filme clássico, de Natal que todo mundo lembra, e também no filme Desventuras em Série. Em 2003, Jim estrelou no grande filme O Todo-Poderoso, onde ele simplesmente ganha os poderes de Deus e pode fazer tudo o que ele quiser. Um sucesso tremendo que marcou a sessão da tarde e acho que até hoje passa de vez em quando. Mas enfim. Em 2004, o ator protagonizou, ao lado de Kate Winslet, o filmaço Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que conta a história de um casal em um mundo onde existe uma forma de apagar a memória das pessoas a fim delas esquecerem alguém. E sem dar nenhum spoiler, eu recomendo muito que vocês assistam esse filme também, que é bem bonito. Com o passar dos anos, Jim continuou a fazer grandes filmes de sucesso, mas aos poucos as coisas começaram a mudar, e o ator se envolveu em algumas polêmicas ao longo da sua carreira. Em 2004, o ator concedeu uma entrevista ao programa 60 Minutes e admitiu que sofria com uma depressão, o que causou uma surpresa no público, já que Jim Carrey era o cara da comédia. E a verdade é que o público nunca sabe de verdade o que acontece na vida das pessoas que elas são fãs. E Jim Carrey era um cara mais reservado, apesar de tudo. Porém, em 2015 a sua vida se transformou numa tragédia. Em 28 de setembro de 2015, sua ex-namorada, Catriona White, cometeu suicídio por overdose de medicamentos. O casal se conheceu em 2012 e Carrey carregou o caixão durante o funeral no condado de Tipperary, na Irlanda. Em setembro de 2016, Jim Carrey foi acusado de negligência na morte da ex-namorada pelo marido da vítima. Na acusação, o viúvo disse que Jim Carrey usou a imensa riqueza da fama para obter uma receita para comprar drogas usando um nome falso. A mãe de White também processou Carrey, o acusando de ter passado uma doença sexualmente transmissível para a filha. Porém, o processo do marido foi arquivado, por falta de provas contra o ator. E o astro de Hollywood também comprovou em documentos que sua ex já possuía DSTs desde que eles se conheceram, e que ela falsificou as receitas médicas para ter acesso aos medicamentos. O que não contavam é que futuramente esses medicamentos iriam levar ela a cometer suicídio. Bom, após a morte da sua ex, Carrey se afundou em uma profunda depressão. E como desde sempre ele tem como hobby as artes plásticas e a pintura, ele utilizou desse artifício para se libertar e sair um pouco da sua zona de conforto dentre as telonas e a câmera. Há um tempo, Jim Carrey ficou sumido das câmeras e muitos rumores circularam pela internet sobre o paradeiro do ator. Os últimos grandes filmes de Jim Carrey foram os do Sonic, no qual ele interpreta o vilão Dr. Eggman. E agora chegou a parte no vídeo na qual eu vou falar um pouco sobre as polêmicas da sua vida. E apesar de Jim Carrey ter se aposentado dos filmes, a sua vida particular tem dado o que falar. Começando com as suas opiniões políticas, Carrey sempre foi muito vocal sobre o tema.
Ele se posicionou contra várias políticas do governo dos Estados Unidos, especialmente durante o mandato de Donald Trump. Suas críticas ao ex-presidente incluíam sátiras no Saturday Night Live e algumas charges, que geraram reações intensas, tanto de apoio quanto de críticas. Kerry se tornou um crítico feroz do Trump, com suas declarações e caricaturas satíricas polarizando a opinião pública. Ele também se manifestou contra a Associação Nacional do Rifle e o uso de armas nos Estados Unidos, o que gerou divisões em relação ao seu ativismo. Enfim, uma outra questão que levantou uma certa repercussão é sobre seu envolvimento com a Scientologia. Para quem quiser saber mais sobre o que é a Scientologia, eu fiz um vídeo sobre o Tom Cruise, onde eu falo mais sobre essa religião. Bom, durante os anos, Jim Carrey foi associado sim à Scientologia. Embora ele tenha sido um defensor da religião no passado, o ator foi alvo de críticas por apoiar a igreja, especialmente após suas interações com algumas figuras dessa religião, como é o caso do próprio Tom Cruise. Em determinado momento, Jim Carrey se distanciou publicamente da Scientologia, o que também gerou especulações sobre sua real relação com a religião. Bom, o ator expressou opiniões polêmicas sobre o uso de antidepressivos e a indústria farmacêutica. Ele foi um crítico declarado dos medicamentos antidepressivos, alegando que eles não eram a melhor solução para questões de saúde mental. Olha, essa posição gerou bastante repercussão sobre a responsabilidade das celebridades em influenciar a opinião pública sobre as questões da saúde. Então ele foi bem criticado. Um outro ponto importante que gerou polêmica em sua vida são suas reflexões sobre o caminho da fama e o vazio que isso pode causar em sua vida. Em várias entrevistas, Carrey discutiu sua aversão ao culto da celebridade e à cultura da fama em Hollywood. Ele expressou desdém por sua própria celebridade e criticou abertamente o impacto negativo da fama em sua vida pessoal e emocional. Em uma entrevista em 2014, ele afirmou que a fama era uma farsa e que a sociedade não valorizava as coisas realmente importantes. Suas declarações sobre a fama e a busca pelo sucesso foram interpretadas como polêmicas, especialmente considerando o próprio sucesso dele. Isso é até meio bizarro, né? Mas em certa medida é inegável que a fama é destrutiva para muitos artistas do entretenimento. Mas enfim, nos últimos anos Carrey tem se distanciado da indústria cinematográfica e se envolvido mais com reflexões filosóficas e espirituais. Em várias entrevistas ele expressou sua crença de que a busca pela fama e pelo sucesso material era vazia e que ele estava mais focado em encontrar paz interior. Isso gerou algumas críticas, com pessoas questionando se ele estava desistindo da sua carreira ou apenas adotando uma postura mais excêntrica. Bom, mas enfim, o legado do Jim Carrey é vasto, refletindo sua enorme contribuição tanto ao mundo da comédia quanto ao do drama. Ele é amplamente reconhecido como um dos atores mais versáteis da sua geração, sendo fundamental para a evolução do cinema cômico dos anos 90 e mais tarde, surpreendendo o público e críticos com suas atuações dramáticas também. Carrey revolucionou a comédia nos anos 90 com seu estilo único de humor gestual e físico, suas expressões faciais exageradas e seus movimentos corporais quase que caricaturais, estes que se tornaram uma assinatura inconfundível. Como um dos maiores nomes da comédia dos anos 90 e 2000, Carrey deixou uma marca gigantesca na indústria do entretenimento. Ele inspirou muitos comediantes e atores mais jovens que o veem como um mestre da comédia física e um modelo de usar a expressão e o exagero de maneira criativa. Seu impacto vai além das telas, sendo considerado uma referência para quem busca se destacar em comédia e no drama. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Eu peço para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E mais importante de tudo, que você comente aqui embaixo algum ator ou atriz que você quer saber a trajetória, as polêmicas e também a carreira. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo caso você queira me seguir em alguma rede social também. E a gente se vê numa próxima. Valeu!